Oi, gente, tudo bem? Então, aqui mais um dia de quarentena. Nem sei que dia é hoje do isolamento social, o que? 500? Não sei quantos dias estamos presos dentro de casa e eu já não aguento mais. Mas e você, como tá? Já lavou as mãozinhas? Tá com as máscaras? Tá como? Tá surtando? Então, também tô, mas vamos lá aprender um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Francisco, faço parte do programa de educação tutorial do curso de produção e política cultural, o mais famoso PET PPC. Mas bora lá! A técnica Pomodoro ela foi desenvolvida por Francesco Cirillo. Não sei pronunciar o nome dele porque ele é italiano. E foi desenvolvida essa técnica em 1987, quando mesmo ele estava tendo dificuldade para estudar sociologia. Pois é, ele estava tendo dificuldade para estudar e inventou uma técnica para se aprimorar. E a técnica nada mais é do que como ter uma dedicação exclusiva de tempo para o estudo. Uma moto aí, ó, chata. E com essa dedicação exclusiva, como administrar, né, esse tempo para estudar, né, para conseguir colocar dentro da cabecinha o que precisa. E aí ele pensou, tá, como vou medir o tempo? Em 87 ele pegou um timer em formato de tomate italiano, Pomodoro. E foi aí que nasceu essa técnica. E o que consiste, né, o Pomodoro? Consiste em 6 objetivos. O primeiro é descobrir quanto esforço uma atividade exige. O segundo é diminuir as interrupções. O terceiro, estimar o esforço exigido para as atividades. Quarto, tornar o Pomodoro mais eficiente. E aí que entra você que vai utilizar a técnica, né? O quarto, ele consiste em você aprimorar a técnica já existente. Você vai colocar ela no teu contexto, logo você vai ver que algumas coisas se conectam, outras não, e aí você vai precisar fazer as modificações. Essas modificações são um aprimoramento. E seria bacana que você compartilhasse depois. Coloca aqui nos comentários. Quinto, criar um cronograma. Ou seja, antes de começar toda essa técnica, você tem que ter um cronograma. Então, se você é uma pessoa muito perdida nas suas tarefas, comece com um cronograma de atividades. 6. Definir o objetivo pessoal de aprimoramento. Aqui, nessa técnica, nesse ponto do objetivo, a gente vê que o Pomodoro não é única e exclusivamente para você conseguir se dedicar exclusivamente ao estudo, mas também é para você conseguir o seu aprimoramento enquanto pessoa no sentido dos estudos. Ou seja, se eu consigo ler um livro em um mês, como fazer com que eu consiga ler 2 livros em um mês? Tá? Mas isso não é regra, gente. Cada um tem seu tempo, mas aqui, né, quem sabe naquela semana de provas, como utilizar de algo que vai facilitar a vidinha para conseguir tirar uma nota acima da média. E vamos lá, com o tutorial passo a passo, irei apresentar as fichas e como utilizar a técnica em grupo. Aqui, no Globo Repórter. Não, tá vendo um sol aqui que tá me dando... Tá ruim assim? Tá, volta do jeito que tá. Tá me queimando a cara, Pamela. Bom, agora que chegamos aqui, eu irei mostrar os meios para se pôr em prática a técnica do Pomodoro. Você vai precisar de um timer e 3 listas que você pode fazer manualmente ou criando uma tabela no Word ou Excel. O modo que for possível, mas lembre-se de não deixar só na cachola as informações que devem ser listadas. A primeira coisa necessária para se pôr em prática o Pomodoro é você ter um timer. Obviamente, não precisa ser em formato de tomate. Você pode utilizar o timer do celular, aplicativos correlatos ou até mesmo um relógio de mesa no qual você consegue programar um despertador para que você utilize os 30 minutos para cada Pomodoro. Por último, que ao meu ver é fundamental para saber se a técnica do Pomodoro cabe ou não no seu meio de estudos e trabalho, são as listas, que eu vou apresentar aqui rapidamente.
Como vocês veem, a primeira lista é a de tarefas do dia, que ela tem um segundo tópico, que seria essa parte aqui de não planejadas e urgentes. Por quê? Aqui acordei bem legalzinho durante o dia, tomei meu café, fiz a lista de tarefas que eu tenho que desenvolver ao longo do dia. Eu vou colocar meu nome, o lugar e a data, né? Por quê? Porque isso aqui se torna um documento no qual, no caso de uma equipe, você pode anexar como dados que comprova estatísticas, relatórios de quanto tempo você levou para determinada atividade. Sendo que se cada pomodoro é 30 minutos, você tem 4 pomodoros, bom, você já utilizou 2 horas e você já consegue computá-las através desse documento que é essa lista aqui. Aqui está a minha lista. Eu tenho como tarefas do dia escrever um artigo sobre políticas culturais para as culturas afro-brasileiras no Rio Grande do Sul, no qual eu levei 4 pomodoros. Enquanto eu fazia essa atividade, eu lembrei que eu tinha que enviar um e-mail para uma das referências que eu estava utilizando nesse artigo. Então, ela é uma interrupção interna, que, segundo o autor da técnica do Pomodoro, é uma interrupção interna, que é aquela que eu lembro que eu tenho que fazer algo ou me vem uma ideia nova na cabeça. Eu coloco, então, já que eu tive essa interrupção, um apóstrofo aqui, que simboliza essa interrupção. E vou lá embaixo e coloco enviar e-mail para referência, não planejados e urgentes. Isso me leva para a próxima lista, que é de inventário de atividades. Terminei as minhas atividades do Pomodoro aqui, das tarefas do dia, eu vou lá e transcrevo para o inventário de atividades as atividades que não foram planejadas. Por exemplo, enviar e-mail. Só que eu tenho que enviar e-mail no mesmo dia. Então, eu coloco N de não planejadas, a data que eu tenho que enviar a atividade e quantos pomodoros eu estimo que vou utilizar. Bom, eu lembrei que eu tinha que escrever um outro artigo, né? Só que ele é para o dia 18 de julho. Coloco aqui o N de não planejados, escrever artigo. Quantos pomodoros eu estimo para esse artigo? 3, ok. E isso se torna um meu inventário de atividades, que é como se fosse uma agenda, aquela lista de coisas que eu tenho que fazer. Essa fica até acabar as linhas. E aí eu surjo para a folha de registro. Terminei as minhas atividades das tarefas do dia, já transcrevi para o inventário de atividades, e aqui eu coloco, então, o que eu fiz. No dia 20/5, às 13 horas da tarde, eu tinha que escrever um artigo. Então, o tipo do meu projeto, escrita. Se fosse leitura, eu colocaria leitura. E-mails. Aqui eu coloco no tipo, o que se trata a atividade. O nome da atividade e a estimativa. Eu estimava 3 pomodoros para realizar a escrita desse artigo. Precisei de 4. Logo, eu tenho uma diferença de 1 pomodoro, que é o que eu precisei. Caso eu tivesse estimado 3 e só precisei de 2, eu ia colocar -1, porque o negativo vai simbolizar aquele que eu não precisei, né, de diferença, e o positivo vai simbolizar aquele 1 pomodoro a mais que eu precisei. E é assim que seriam essas listas, assim que elas são utilizadas. Tarefas do dia. No início do dia eu coloco todas as atividades que eu preciso fazer. Enquanto eu faço as atividades, vão surgir atividades não planejadas que podem ser urgentes. Aí eu coloco aqui. No inventário de atividades, eu listo as atividades não planejadas e urgentes, até quando eu devo cumpri-las, quantos pomodoros eu preciso, estimo que vou utilizar, e aqui no registro eu coloco todas as atividades que eu cumpri das minhas tarefas do dia, colocando a estimativa, quanto eu estimava para realizar, quanto eu utilizei e qual foi a diferença. Porque assim eu consigo ter uma base de dados para saber
quais são as interrupções que eu costumo ter enquanto estou desenvolvendo uma tarefa, quanto tempo eu levo para ler determinadas coisas, assuntos, textos, quanto tempo eu levo para escrever certas coisas, para a gente conseguir fazer uma otimização do tempo, né? Para que tudo fique tenha um bom desempenho as atividades. Vocês viram as fichas? Então, vou falar os benefícios de utilizar essa técnica em grupo. Consiste em reduzir os atritos entre os membros da equipe. Talvez aí no seu grupo seja um pouco assim, a galera nervosa. Então, como trabalhar em equipe de forma que reduz um pouco esses atritos. Uma que eu gostaria de frisar muito é que com essa técnica a gente pode reduzir a necessidade de reuniões, ou seja, utilizando isso a gente não precisa ficar se reunindo toda hora, a todo momento, apenas para estar junto e sem de fato concluir uma atividade, né? Uma outra é proteger a equipe de interrupções. Utilizando essa técnica em grupo, como foi apresentado, a gente consegue proteger com que as atividades não sejam interrompidas e a gente consiga concluir muito bem essas atividades. O penúltimo ponto é ajudar a equipe a completar seus objetivos e atividades no prazo. E por último, na verdade, uma regra. O cronograma sempre se sobrepõe ao Pomodoro. Ou seja, mais importante do que o Pomodoro é o cronograma. Um abraço, um beijo, lavem as mãos, se alimentam bem e é isso. Um beijo, tchau. Hashtag fique em casa, galera. E usem álcool em gel.